Quer falar pro pessoal lá, a última dica final? Quer deixar aí as recomendações. Olha, vamos lá. Pra galera? Dicas finais, até o Rogério tinha falado, né? Assim, eu acredito muito que você tem que seguir uma área, que você tem que ter realmente a ideia de por que você está estudando. Acreditar que concurso é uma fase da sua vida que nem de perto vai ser a pior fase da sua vida. É uma fase ruim, chata, mas que ela vai passar. E ela vai passar quando você tiver a sua aprovação. Depois de um tempo, você vai olhar para trás, você vai pensar naquilo com orgulho. Você não vai pensar, você não vai ter nenhum trauma, vai ter porra nenhuma disso. Você só vai ter orgulho e você vai ser para sempre um bom exemplo. O meu pai me deixou um legado de eu olhar para ele e falar assim, pô, meu pai venceu na vida, saiu da pobreza, não da extrema pobreza, mas da pobreza. Ele saiu disso estudando. Eu posso seguir o exemplo dele também. Eu posso vencer na vida estudando e foi isso que eu fiz e deu certo. De eu vencer na vida profissional estudando. Eu quero deixar para o meu filho o exemplo do seguinte. O meu pai venceu na vida estudando. Eu sei que esta é uma forma válida, ele fez isso de forma honesta, ele não dependeu de nenhum apadrinhamento para isso, sempre trabalhou de forma correta e me deixou bons valores. É isso que eu quero deixar para ele. E estes podcasts que eu gravo, este é o segundo grande que eu gravo, teve do Diego e agora, tive um outro menor, assim, tal, mas também foi uma ótima experiência. Estes podcasts que eu gravo, hoje meu filho tem 9 para 10 anos. Ele não vai nem assistir, não tem nada a ver com isso. Ele tá vendo vídeo do Vasco, que vê vídeo do Vasco o tempo todo. E me pergunta do Vasco, quer saber do passado, a vida dele é o Vasco. Tadinho. Nós esperamos que melhore. Ainda bem que ele não viu os últimos 9 anos inteiros. Mas eu sei que um dia ele vai assistir. E ele vai conhecer a minha história, um pouco da minha história por aí. E eu acredito que eu vou ter dado bons exemplos para ele. E como parte do meu legado, como eu falei, eu acredito que as pessoas vão falar bem de mim para ele. Então eu quero ter isso. Eu me preocupo muito assim com meu filho. O meu pai me passou uma coisa também assim, você trata o guardador de carro, o garçom, o vendedor de sinal, igual você trata quem for. Isso eu quero deixar para o meu filho. Meu pai era um engenheiro que nunca ia jantar de engenheiros. E não perdia uma cerveja com espiões. Ele era chefe da maior estação de tratamento de esgoto do Brasil. Ficava na Avenida Brasil, ali na Penha. Pertinho de onde o Romário foi criado, ali e tal. Rua Cuba, número 1, não vou esquecer isso. A imagem que eu tenho do meu pai é ele com espiões, pedreiro, com todo mundo, tomando cerveja. Eu nunca vi. Meu pai ia a um jantar de engenheiro. Porque engenheiro naquela época era foda. Ele falava, não quero falar com engenheiro. Eu quero estar com espiões. E eu tô com fiscais. Eu não perco um jantar de fiscais. Eu sou um rato de happy hour de fiscais. Amanhã mesmo vão. Mas eu quero que meu filho me veja da mesma alegria com os espiões que com os fiscais. Esses são valores que você tem que passar para quem está. É o seu legado. Esse legado você tem que deixar. E este exemplo de pessoa de vencer na vida estudando, que eu deixo para o meu filho, um dia ele vai ouvir isso. Um dia ele vai saber. O meu pai faleceu tem 6 anos, né? Que foi meu grande ídolo. Ele e minha mãe. Minha mãe ainda está viva, graças a Deus. Meu pai faleceu, cara, do nada. Eu estava no pior ano da minha vida. 2017 foi um ano muito complicado para mim, por diversos motivos que eu não gosto de falar. Familiar estava bem, de saúde eu estava bem, mas saúde física sim, mas saúde mental não. Foi a época até que eu tinha uma mentoria de sucesso, tive uns 1000 alunos, eu parei de dar muita atenção para eles, que eu entrei em pane mesmo. E eu falei, cara, eu vou tirar férias, vou viajar com meu pai, porque eu preciso esparecer minha cabeça. E aí, uma época minha esposa não podia viajar comigo. E todo ano eu ia com meu pai para João Pessoa. Meu pai amava João Pessoa. Apesar de ser carioca raiz, sempre amava ir lá. E nós fomos, era o 5º ou 6º ano seguido que eu passava uma semana, 5 dias com meu pai em João Pessoa. Eu estava na praia com ele bebendo cerveja, do jeito que ele gostava, eu e ele, meu irmão mais velho. Meu pai adorava ficar quebrando aqueles caranguejos com martelinho e ficar chupando. Eu sou alérgico, se eu comer caranguejo eu morro, sou alérgico a frutos do mar, né? Meu pai não, ele ficava ali, eu ficava tomando cerveja dele, era a alegria do meu pai. Meu pai com 84 anos, com saúde boa. Pá, no outro dia caiu, tropeçou, papá, uma lasquinha de caranguejo que ele engoliu, furou o intestino dele, teu septo semilha e morreu. Assim que meu pai morreu. Inesperado. Mas ele me deixou
grandes ensinamentos. E esses ensinamentos eu quero passar para o meu filho. Um pouco antes do meu pai morrer, uma vez eu fiz uma viagem com ele dirigindo até a casa da minha irmã. Minha irmã morou uns 20 anos em Maringá, agora não mais. Mora no interior de Santa Catarina. E eu peguei, naquela época, eu tinha um gravadorzinho, aquele gravadorzinho que o pessoal até gravava aula antigamente. Eu liguei o play e falei, pai, me conta sua vida. Eu já tinha escutado a vida dele, pedaços, né? Aqui e ali. Aí eu falei, não, quero ter essa porra gravada, mas eu não vou falar pra ele que eu tô gravando. Aí ele foi desde pequeno. Tudo que ele passou de perrengue mesmo na vida, sabe? De ter perdido o pai aos 5 anos, eu deixei gravado. Eu nunca ouvi. Uns 2 anos atrás, porque eu nunca tive coragem de ouvir. Mas eu tenho ali umas 3h30 gravado dele contando toda a vida. Detalhe de como ele fazia para estudar, de estudar em biblioteca com luz de vela acesa para ninguém descobrir e tal, papá. E tudo aquilo ali eu tenho gravado. Uns 2 anos atrás, no Natal, eu tive coragem de ouvir. Aquele foi o podcast do meu pai, para mim. Outros podcasts que eu já fiz, este aqui, são as histórias que eu estou deixando pro meu filho. Que eu quero que um dia ele ouça. Entendeu? Assim, quando você aprende que você veio ao mundo para dar bons exemplos para os seus próximos, você se motiva a estudar. Você cumpre seus objetivos. Eu tive alguns objetivos na minha vida. Estudar igual um condenado para passar na escola militar com 13, 14 anos de idade. Eu cumpri. Passar no vestibular mais difícil do Rio de Janeiro. Computação, informática no FRJ, eu cumpri. Passar em alguns concursos, ser reprovado em outros, eu cumpri. Escrever os melhores materiais de cada disciplina que eu me comprometi a escrever, eu e meus coautores, eu cumpri. Ser o cara mais conhecido no Brasil na área fiscal, eu cumpri. Cumpri isso há 15 anos, 17 que seja. Eu fui cumprindo objetivos na minha vida. Ser um bom coordenador de curso. Eu coordenei a área fiscal e ensino médio do LFG quando o LFG era o maior curso do Brasil. Há 3 anos e meio, eu acredito que eu seja um bom coordenador do GRAN e ainda vou ter mais um tempo lá. Eu cumpro os objetivos que eu tenho que fazer porque eu tenho que deixar esse legado. Eu tenho que deixar esse exemplo para os outros. Eu não posso ser um cara meia boca. E se hoje eu resolvesse tivesse que voltar a estudar, cara, com 53 anos na cara, cheio de dor nas costas, eu ia ter que cumprir esse objetivo também. Porque a vida é assim. A vida é feita de desafios e a gente vai passando. Como eu disse lá no início dessa live, 4 horas atrás, o problema mesmo é só saúde. Hoje eu tenho condições de dar ótima saúde para minha saúde. Graças a Deus, meu filho nasceu com saúde perfeita. Mas eu não sei se um dia ele vai precisar de mim. Eu vou ter dinheiro. Eu vou ter dinheiro para... Ele já tem um ótimo plano de saúde, os melhores hospitais, e se precisar de alguma coisa particular, eu vou ter dinheiro. Porque eu tenho que juntar dinheiro para isso. Porque esse é um objetivo. Eu não posso alguém próximo de mim passar necessidade por causa de dinheiro. Dinheiro é minha obrigação ganhar para prover minha família. Como meu pai fez do jeito dele. E eu tenho essa obrigação de ter dinheiro para prover minha família se um dia eles precisarem. De saúde. Isso eu preciso. E esse compromisso eu tenho comigo. E eu cumpro. Eu cumpro há muitos anos. São coisas assim que nos fazem... como o Gladiador falou lá no filme, né, o Russell Crowe, que a gente entra para a eternidade. Então, quando você falou se eu tenho ideia da minha importância da área fiscal, eu tenho ideia, porque eu ralei pra caralho para conseguir isso. Não foi fácil, não é fácil, mas eu tô na luta. E eu continuo. E ninguém no Brasil é mais representativo da área fiscal do que eu. Porque esse é um objetivo que eu botei na minha cabeça e eu cumpro. Daqui a uns anos vai ter, mesmo porque eu não vou aguentar mais, ou vai aparecer alguém melhor que eu, e tomara que apareça, até divide um pouco a labuta comigo. Mas este legado para minha família eu deixo. Este legado para os concurseiros eu deixo. Esses objetivos que eu tive na minha vida de não me sentir um derrotado, claro que eu já fui derrotado muitas vezes na vida, perdi batalhas, mas as guerras eu ganhei. E se eu fui reprovado em concurso por uma questão ou não, lá na frente eu me vinguei. Lá na frente eu passei. Eu fui reprovado em 94 no auditor da Receita por uma questão, 11 anos depois eu passei com sobras. Então, assim, eu me vinguei da minha MESAF. Então, assim, tudo na minha vida eu fui cumprindo objetivos. E eu ainda tenho objetivos para cumprir. Eu tenho 53 anos. Se eu tivesse 30, alguém me falasse isso, eu ia me ver como um velho. Mas eu ainda sou novo. Eu ainda tenho muitas coisas para cumprir.
E eu tenho que deixar este legado para minha família. E os concurseiros podem saber que não vão ver minha cara gostando ou não por um bom tempo ainda. Ah, que bom. Show de bola. Que bom. Galera... Desculpe a emoção aí. Não, foi... Falar de filho e de pai é complicado. A gente e somos pessoas e eu acho que... E graças a Deus, assim, hoje eu tenho, assim, a minha esposa, eu falo assim, tem um amigo em comum que ele tá solteiro agora, e ele me vê como um irmão mais velho, tudo ele pergunta pra mim, cara, tudo. É engraçado, tudo da vida, e o que eu falo pra ele é lei. Aí ele falou assim, Alex, agora que eu tô solteiro de novo, ele tava noivo, já ia casar, a mulher deu um pé na bunda dele. Quais são as coisas que você não abriria a mão de uma mulher? Eu falei, quais são as 5 coisas? Eu falei, porra, meu irmão, é live agora, parece que as 5 coisas. Eu falei, cara, não sei, deixa eu parar pra pensar aqui, sei lá, quais são as 5 coisas mais importantes pra eu enxergar numa mulher. Eu falei, cara, eu vou te falar o que for aparecendo na minha frente aqui. Eu me lembro de 2 que eu falei que tem a ver com isso aqui, o resto eu não vou falar, não. É porque a minha mulher até falou, quais são que você falou? Você não vai saber. Pode saber que você cumpre todos, que senão você não estaria comigo. Uma delas a sua mulher tem que ser sua fã e sua ídola. Isso eu não abro mão. Ela tem que ser minha fã e eu tenho que ser fã dela. Ponto. A partir do momento que você vê aqueles casais que ficam um falando mal do o outro o tempo todo, é quando deixaram de ser fãs e ídolos um do outro. E você tem que ser fã e ídolo. Eu sei que minha mulher é fã de mim e ela sempre me fala, tu é foda. Tu é foda. Te vejo aí virando noite, trabalhando, respondendo gente que você nem conhece. Um saco do caramba, não sei quantos anos respondendo gente pra lá, ajudando e tal. E o sucesso que você tem, você é foda. Legal. E eu sou muito fã dela. Como mulher, como mãe, como amiga, como companheira, como tudo. A outra coisa, veja como a sua mulher trata as pessoas de classe inferior a dela. E volta aquela história de que eu prefiro, que eu gosto de estar com os peões bebendo. Se você é uma mulher se você tem uma mulher que destrata a empregada, a faxineira, o guardador de carro, não é mulher para mim. Pode ser para outro, para mim não é. A minha mulher é a rainha da simpatia e tem que ser. Senão não tá comigo. Para mim são 2. Tiveram mais uns 8 que eu falei pros meus amigos, deixa para depois. Daí não pode falar. Eu não posso falar, deixa para lá. Senão minha mulher vai saber. Mas ela cumpre todos. Então, assim, graças a Deus hoje, eu tenho uma condição financeira muito boa, eu tenho uma casa muito boa que cumpre meus objetivos, eu tenho um carro legal para mim e para minha esposa, eu posso proporcionar ao meu filho tudo que ele quiser e que eu queira dar, não o que ele quer. Mas assim, eu quero... Não, tem coisa que não, porque senão eu vou estragá-lo. Hoje meu filho tem condição, eu vou falar, não, eu vou comprar os 5 melhores videogames que existem. Não, mas eu não vou fazer isso, senão eu vou estragá-lo. Entendeu? Mas assim, eu tenho condições hoje de dar uma vida legal para minha família, e se hoje eu dou uma vida legal para minha família, foi graças ao estudo. Porque eu não nasci para ser empresário, não nasci para trabalhar na iniciativa privada, nunca gostei de TI, que foi a faculdade que eu fiz, não teria sucesso trabalhando naquilo. Então, assim, o meu jeito de dar certo na vida foi estudar para concurso, isso eu cumpri bem. E hoje eu consigo proporcionar uma vida boa à minha família graças a ter estudado muito na minha vida. Em diferentes períodos da minha vida, eu estudei muito. E hoje eu consigo dar uma vida muito boa para minha família graças a isso. E eu me orgulho muito disso. Eu tenho muito orgulho disso. Ter orgulho não faz mal nenhum você ter orgulho dessas coisas. Você não pode ser idiota com as pessoas por causa disso. Mas esse orgulho eu tenho. E eu garanto que eles têm muito orgulho de mim, porque eu sei que tem. Quando meu pai morreu, eu mexendo nas coisas dele, e é um momento muito difícil, né? Você remexer as coisas do seu pai, para dividir o que joga fora, o que doa, o que vai para a irmã, para os irmãos, para você. Eu encontrei dele uma pasta que eu não sabia, só de coisas minhas. De cartazes de palestras que eu fazia, da revista Veja, de quando eu aparecia. Na Veja, 2011, aí daí me aparecemos lá, de aprovados em concurso. Meu pai guardava tudo, cara. Eu falava, porra, que legal. Então, assim... Muito bom. Meu pai era meu ídolo, mas era meu fã. Bacana, cara. Isso é maneiro. Show de bola. Isso é fechar um ciclo de vida, muito legal. Nossa. Galera, vocês prestaram atenção, né? O bate-papo aqui foi longo, mas assim, até agradeço a você, Alex,
por desabafar, por estar aqui contando as suas experiências com a gente. Eu tenho certeza que essa emoção que você sentiu aqui, a gente sente, e a galera de casa se identifica, porque é luta, cara. É luta. Tudo que você contou, você conquistou, foi através de luta. Aí em casa tem gente lutando, a gente tá aqui lutando também. Sim, claro. E a gente se identifica muito com isso, né, Anderson? Eu acho que, de tudo que a gente falou aqui, guardem isso. Vocês não vão conquistar nada sem luta. Tudo que a gente falou aqui exige luta. Tudo. E é uma fase da vida, cara. Nada demais. Então, se entreguem, vão de cabeça, porque é isso aí. A gente encerra esse episódio por aqui.